O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à Escola Bíblica Dominical desse dia 13 de agosto de 2023 e queremos acolher também com muito carinho as pessoas que estão conosco online. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus 6, versos 9 e 10, por gentileza. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Até aqui. Destaco apenas a expressão do verso 6, verso 10, venha o teu reino. Donald Crabel, num dos mais importantes livros que já li, O Reino de Ponta Cabeça, descreve para nós o que é este reino. E eu quero tratar exatamente do tema do livro dele, O Reino de Ponta Cabeça. Este é o reino de Deus. No reino de Deus a pirâmide está invertida. Maior é o que serve, o menor é o maior. O pobre é o rico é o pobre. O grande é o pequeno é o grande. O desprezado é aceito, o orgulhoso é rejeitado. Então eu queria tratar com você hoje desse soleníssimo tema, o reino de ponta cabeça. Quando você fala em reino de Deus, venha o teu reino, de que reino ele está falando? O que é o reino de Deus? Se alguém perguntasse para você objetivamente, me defina o que é reino de Deus, o que você responderia? Qual o conceito que você tem de reino? Então vamos em primeiro lugar dizer o que o reino não é. O que o reino não é? Primeiro, o reino não é a igreja. O reino não é a igreja não é o reino. A igreja é uma agência do reino, mas a igreja não é o reino. O conceito de que igreja era o próprio reino predominou na Idade Média. Desde Agostinho até a Reforma, esse era o pensamento que as pessoas tinham, que a igreja era o próprio reino. Não, não é. Segundo, o reino não são as denominações, a soma de todas elas, também não é. Terceiro, o reino não é nenhum sistema político, o reino não é geográfico. Está aqui no Brasil, no Canadá, Estados Unidos, Japão. Não, o reino não é geográfico. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus diz, vem o teu reino, ele não está falando de um reino político, partidário, de um sistema de governo, seja democrático, seja monárquico. Quarto, o reino não é regido por leis humanas, por cortes humanas, por parlamentos humanos. O reino não tem essa configuração. Quinto, o reino não é o que alguns pensam o reino milenar. Não é. Então, vamos agora ao outro ponto. Se o reino não é isso, pergunto, o que é o reino então? Venha o teu reino. O que é isso? O que significa isso? Primeiro, o reino é o governo de Deus no coração do homem. Onde Jesus governa, aí chegou o reino. Onde o rei domina, aí se instalou, se estabeleceu
o reino. Aliás, o reino de Deus foi o tema central da pregação de Cristo. Você pode perceber isso comigo lá em Mateus 4, 23, quando está escrito o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O reino. Um teólogo de grande envergadura, chamado Augustus Strong, dividiu o reino em 3 partes. Com respeito ao universo, diz ele, o reino de Deus é o reino de poder. Segundo, com respeito à igreja militante, somos hoje aqui, o reino é o reino de graça. Com respeito à igreja triunfante, a igreja que seremos, o reino é o reino de glória. Então nós estamos tratando do reino de poder, do reino de graça, do reino de glória. Por que que nós chamamos, ou melhor dizendo, Donald Crable chamou este reino, o reino de Deus, de um reino de ponta cabeça? Vamos ver. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, no Cântico de Maria, Lucas 1, versos 51 e 53, para nós darmos uma olhadinha, como é que esse reino, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Primeiro, versículo 51, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ou seja, esse reino traz uma revolução geral, ele inverte as coisas. O grande, o poderoso, o soberbo, o que acha que é alguma coisa, o que acha que tem o controle de tudo nas mãos, esse é disperso, esse não prevalece, esse cai do cavalo, esse é apiado do trono, a pirâmide está invertida. Segundo, revolução política, olha o verso 52 aí, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Não está invertida a pirâmide? Os poderosos são apiados do poder, os humildes são exaltados. O que você vê hoje na sociedade não é isso. O que você vê hoje na sociedade são os poderosos comandando com mão de ferro, os humildes esmagados, humilhados, subjugados. Mas no reino de Deus a pirâmide está invertida. Terceiro, revolução social. Olha o verso 52 ainda, por gentileza. Exaltou quem? Os humildes. Quem exaltou os humildes? Os políticos? As leis que o parlamento criou? As decisões das cortes egrégias? Não. O braço que muda essa realidade é o braço onipotente de Deus. Quarto, revolução econômica. Olha o verso 53 comigo aí. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. É uma inversão. É o reino de ponta cabeça. É o reino fazendo uma profunda e total revolução. Mas ainda vejamos esse reino de ponta cabeça na pregação de João Batista, quando ele fala de uma profunda revolução na vida. Está lá em Lucas 3, versículo de número 5, confira aí comigo. Ele diz assim: todo vale será aterrado, todo monte outeiro será nivelado, todo caminho torto será retificado, todo caminho escabroso será o quê? Aplanado. Do que ele está tratando? Ele não está falando de estrada, ele não está falando de topografia, ele
Ele está falando do coração. O que é vale? Pois não, querido. O que é vale? Vale é uma depressão. Vale é um buraco. Vale é um lugar sombrio. Vale são as cavernas da alma, onde estão aninhados pecados ocultos, secretos. Esse vale tem que ser aterrado. O que é monte? Fala de soberba, altivez, arrogância, orgulho. O trator de Deus vai passar em cima dele. Ele vai ser aplanado. O que é caminho torto? É vida dupla, hipocrisia, é uma coisa aqui, outra em casa. O que é caminho escabroso? A palavra escabroso significa fora do lugar. Vai ter que ficar no lugar certo. Quando o reino de Deus chega, essas revoluções transformadoras precisam acontecer no nosso coração, para que venha o avivamento. Versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas notem mais, o reino de ponta cabeça está explicitamente no ministério, não só dentro da visão de Maria e de João Batista, mas também no ministério de Jesus. Olha aí comigo Lucas 17, 20 e 21, por gentileza. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Está aqui, está ali, está acolá, está no bairro tal, está na cidade tal, está no país tal. Não é assim que ele vem. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está o quê? Dentro de vós. Qual a geografia do reino? Dentro de vós. Qual é a sede do reino? Dentro de vós. O que significa isso? Onde uma pessoa se submete ao rei, aí está o reino. Onde alguém é convertido a Cristo, aí chegou o reino. Onde existe alguém que é súdito de Cristo, aí o reino está presente, dentro de vós. Dentro de vós. Não é geográfico, não é político, é espiritual. Mas notem, as inversões desse reino. As inversões desse reino. Primeiro, os sujeitos bonzinhos aparecem como os maus sujeitos. Vou ilustrar isso com a parábola conhecida como do bom samaritano. Quem eram os bonzinhos lá? O sacerdote e o levita. Gente de Deus. Gente religiosa. Gente que trabalha no templo. Gente que vive no território do sagrado. Tem um cara caído à beira da estrada. Está machucado, sangrando. Eles passam e veem, mas não se envolvem, não ajudam, não fazem nada. Segue o seu caminho. Bom, se eu tocar nesse cara eu fico impuro, então eu sou um religioso, eu preciso fazer o culto hoje, não posso me tornar impuro, então eu olho e passo de largo. O samaritano é gente ruim. Para eles não vale a pena olhar para um samaritano. O samaritano não presta. Se uma moça judia casar com um rapaz samaritano, a família faz o funeral simbolicamente dele. O pão do samaritano é imundo. Mas quem vai socorrer o cara ferido? O samaritano. Na parábola de Jesus o reino está invertido. Os bonzinhos são maus, os maus são bons. Segundo, no reino de Deus, os que deveriam receber elogios são condenados. Os que aparentemente deveriam ser condenados são elogiados. Vou ilustrar isso com a parábola do fariseu e do publicano. Lembra disso? Ambos entram na sinagoga. Aí levanta o fariseu com o peito estufado, falando de si para si,
A oração dele é um discurso de autoelogio, é um panegírico, onde ele bate palmas para ele mesmo, onde ele faz um solo do quão grande és tu diante do espelho. Diz: graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens, eu sou o cara. E não sou igual esse miserável aí também não, esse publicano aí, olha, é um zero à esquerda. Agora, eu frequento a sinagoga, eu entrego o dízimo, eu sou o cara espiritual. E diz o texto que o publicano nem sequer ousou levantar a cabeça, batia no peito e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. Esse desceu justificado, aquele condenado. No reino de Deus as coisas são invertidas. No reino de Deus, da pirâmide invertida, do ponta cabeça, o menor é o maior. Quem quiser ser grande, seja servo de todos. Quem é o mais importante? Jesus pegou uma criança e botou no colo. Ó, você quer ser importante? Imita essa criança aqui. Este é o reino de Deus. Mas mais, no reino de Deus, o que serve é o mais importante. Vocês se lembram da cena da ceia, da última Páscoa? Quando os discípulos assentaram-se à mesa sem lavar os pés. Por que eles se assentaram à mesa sem lavar os pés? Vamos entender só culturalmente isso aqui, porque às vezes não fica entendendo. O que tem a ver sentar à mesa e lavar os pés? Não tinha que se lavar as mãos? Por que os pés? Porque as mesas eram baixas. Hoje as nossas mesas são altas. Você enfia o pé debaixo da mesa, ninguém vê seus pés. As mesas eram baixas. Então você ficava escorado no cotovelo, em meio de banda, e o seu pé ficava quase no rosto da pessoa do seu lado. Os calçados eram abertos, eram sandálias de couro cru. E Jerusalém fica num deserto, então ninguém tem pés limpos. Então, ao sentar à mesa, lava os pés para você não constranger o seu vizinho de mesa. Mas esse era o papel do escravo. E os discípulos eram muito vaidosos para lavar os pés uns dos outros, ou até mesmo os seus próprios. E eles se assentaram à mesa. E o papo que rolou na mesa foi qual? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem primazia? Quem de nós vai ter maior destaque? E Jesus, então, os confronta com atitudes. Pegou a bacia, pegou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Constrangimento. Pedro até chegou e disse: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés de jeito nenhum. É muita humilhação. Eu não vou permitir que tu faças isso. Bom, eu não vou entrar no detalhe da conversa com Pedro. O que eu estou querendo enfatizar aqui é que quando Jesus termina essa cerimônia, ele volta para a mesa e diz assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e fazeis bem porque eu sou. Mas eu vos dei o exemplo. Ou seja, no reino de Deus, quem serve é maior que quem é servido. Como é que é o reino do mundo aqui hoje? Quanto maior o cara, mais gente ele tem para servi-lo. Ele é bajulado, todo mundo quer agradá-lo, servi-lo, ele tem muitos servos à sua disposição. No reino de Deus, a pirâmide é de ponta cabeça. Maior é o que serve. No reino de Deus, os piedosos recebem, piedosos entre aspas, recebem maldição. Olha aí Mateus 23 comigo, por gentileza. Versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Escribas e fariseus, meus irmãos, era a elite espiritual de Israel. Eram os fariseus os membros da seita ou do grupo mais radical, da observância da lei,
da pureza da vida, da beleza do testemunho. Eles se achavam os tais. Os escribas eram os mestres, eram os doutores, eram os teólogos. Era gente de fina flor, da nata da sociedade religiosa. E Jesus diz: ai de vós, hipócritas. Ou seja, os piedosos, entre aspas, não estão recebendo aplausos de Jesus, mas a condenação de Jesus. No reino de Deus, irmãos, os bem-aventurados ou as bem-aventuranças se chocam com os valores prevalecentes da sociedade, ainda hoje. Por exemplo, como Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito. A palavra humildes aí no grego, penso eu, foi traduzida por humilde, porque o termo dentro da nossa cultura confunde um pouco. Quando você fala pobre de espírito, as pessoas pensam em outra coisa, mas a palavra aí não é humilde, não é pobre. E na língua grega tinha duas palavras para pobre: o pobre que tem o básico, não tem luxo, mas tem o básico, e o pobre mendigo, que não tem nem o básico. A palavra humilde aí é o pobre mendigo, que não tem nem o básico. E ele não está falando de dinheiro, não. Ele está falando do indivíduo que chega diante de Deus sem credenciais para reivindicar alguma coisa. Ele é totalmente carente da misericórdia de Deus. Jesus diz: esse é o feliz. Não é o feliz o cara que chega: olha Deus, eu sou uma pessoa maravilhosa, veja tanta coisa boa que eu faço, olha como é que eu faço a tua obra, olha como é que eu dou esmola, olha como é que eu ajudo o pobre, olha como é que eu faço tanta coisa boa para as pessoas. Não, feliz é aquele que chega diante de Deus: Senhor, eu não mereço nada, tem misericórdia de mim. Bem-aventurados os que choram. A sociedade diz que bem feliz é aquele que rasga a cara em gargalhadas ruidosas nos happy hours da vida. Bem-aventurados são os mansos. Na sociedade hoje, bem-aventurado é o valente, é o que prevalece, é o que tem a lei na mão, é o que tem o poder na mão, é o que controla as coisas. Bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça, mas hoje a sociedade diz: bem-aventurado é o que impõe a lei para esmagar os outros e não está nem preocupado com o exercício da justiça. No reino de Deus, bem-aventurados são os misericordiosos. É o que abre o coração e põe o coração na miséria do outro. Bem-aventurado é o pacificador, não o que cria confusão. Bem-aventurado é o limpo de coração e não aquele que joga para dentro do coração todos os baldes dos prazeres do mundo. Bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça e não aquele que persegue. Vocês percebem que os valores desse reino são invertidos, estão de ponta cabeça. No reino de Deus, os rejeitados são aceitos. Quem são os rejeitados naquele tempo? Os cegos, os coxos, os leprosos, os cobradores de impostos, as prostitutas, os chamados pecadores. E Jesus: olha, essas pessoas que vocês acham que é o lixo da sociedade, vão preceder vocês no reino de Deus, porque elas se aproximam sem reivindicar nada, sem ostentar credenciais de autojustiça, mas se humilham ao pó pedindo misericórdia. O reino de ponta cabeça é o reino que vence preconceitos e quebra paradigmas. Por exemplo,
No reino de Deus, irmãos, o preconceito religioso é quebrado. Por exemplo, Jesus está lá entre os gentios, tem uma mulher cananeia. A filha está endemoniada. Ela vai atrás de Jesus pedindo misericórdia. Tem misericórdia de mim. O problema é com a filha dela, mas quando um problema com o seu filho, dói mais em você do que no filho. E Jesus não responde nada, e os discípulos vieram e falaram: Senhor, despede essa mulher, ela está incomodando, ela está incomodando. Eu não vou entrar em todo o relato do texto que vocês conhecem, mas o texto termina dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé, e a filha ficou liberta. Para os discípulos, ela era uma gentia, ela tinha que ser despedida, ela está incomodando. Mas para Jesus, ela é exemplo de uma grande fé. No reino de Deus, você encontra uma mulher samaritana, e Jesus faz uma viagem específica pela província da Samaria, porque tem um encontro marcado com essa mulher. Que mulher é essa? Passou por 5 casamentos, está morando com um homem que não é marido dela. E Jesus entabula com ela a conversa, para salvar essa mulher, e para fazer dessa mulher uma missionária na sua região. Quebra preconceito racial, quebra preconceito cultural, quebra preconceito religioso. No reino de Deus, um gentio, doente mental, tomado por 6.000 demônios, uma legião de demônios, nu, sangrando, violento, gritando de noite e de dia, não é lixo a ser descartado, é gente digna de ser amada, de ser curada, de ser liberta, de ser restaurada, de ser transformada em portador de boas novas para a sua família e para o seu povo. O endemoniado gadareno. Esse é o reino de Deus, irmãos. Não tem lata de lixo no reino de Deus. Não tem gente irrecuperável para o reino de Deus. O reino de Deus, meus amados, prestem muita atenção nisso, vence o preconceito contra a mulher. No primeiro século, a mulher não tinha todos os direitos garantidos que tem no século 21. Mas vejam vocês, Jesus é servido por uma mulher na casa de Marta. Segundo, Jesus é tocado por uma mulher, a mulher hemorrágica. Terceiro, Jesus é ungido por uma mulher, Maria de Betânia, e ele elogiou essa mulher, dizendo que só ela ungiu, antecipando-o para a sepultura. Quarto, Jesus conversa com a mulher em público, escandalizando até seus discípulos, porque num lugar em público, nem o marido podia conversar com a mulher sozinho, era um escândalo. Jesus quebra esse preconceito. Quinto, Jesus é sustentado financeiramente no seu ministério itinerante pelas mulheres. Vou falar baixinho aqui, porque tem homens no auditório. As mulheres são mais generosas do que os homens. Esse é o reino de Deus. Não são os homens cheios de si que estão lá bancando, passando pix e fazendo transferência bancária para sustentar o ministério de Jesus, são as mulheres. Mas notem, o reino de Deus vence até o preconceito político. Eu acho incrível o grupo de Jesus,
dos 12, sabe por quê? Jesus chama um cara de extrema direita. Poderíamos dizer que Mateus era de extrema direita, ele era funcionário do Império Romano, ele era coletor de impostos, contratado pelo Império Romano para cobrar impostos do seu povo. E quando você fala em publicano, você está falando de alguém que não só cobrava imposto, não, ele cobrava mais, embolsava o resto. Mas ao mesmo tempo, Jesus chama um cara de extrema esquerda, Simão Zelote, cujo partido em Israel defendia o uso de armas contra o Império Romano. Tanto é verdade que no ano 66, você sabe que começou a guerra judaica, lá em Cesareia Marítima. E por que começou a guerra judaica? Porque uma sinagoga fora profanada e os zelotes se rebelaram contra Roma, pegando em armas, o que culminou na queda de Jerusalém no ano 70. Pois Jesus chama um de extrema direita, um de extrema esquerda e bota no mesmo grupo. É por isso, irmãos, que a igreja tem princípios, mas a igreja não é uma igreja político-partidária. A igreja não se posiciona político-partidariamente falando. A igreja não é um curral eleitoral, nem o púlpito é um palanque. A igreja é aberta a todos e ensina princípios eternos. Louvado seja Deus. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não se manifesta com armas, ele é espiritual. Ninguém entra nele pela força do braço, ou por filiação a este ou aquele partido, ou por esta ou aquela ideologia, ou por seguir esta ou aquela corrente teológica. Para entrar nesse reino, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito, você tem que nascer de cima, você tem que nascer de Deus. Esse reino não está aqui, não está ali, não está acolá. Esse reino está dentro de vós, disse Jesus. Este reino não consiste de palavras, diz Paulo em 1 Coríntios 4:20, mas consiste em poder. Poder. Eu posso fazer 1000 discursos de que eu pertenço ao reino, isso não vai valer nada. O que de fato interessa é se esse poder do reino governa a minha vida, se eu sou súdito do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo nosso Senhor. As virtudes do súdito desse reino é humilde de espírito, é o que chora, é o manso, é o que tem sede e fome de justiça, é o misericordioso, é o pacificador, é o que é perseguido por causa da justiça. Agora preste atenção nisso. Este reino é o reino que, embora invisível e não geográfico e não político, presente no coração de todos os súditos, é o reino que vai prevalecer sobre todos os reinos deste mundo. Quando você lê Daniel capítulo 2, você vai ver isso. O Nabucodonosor sonha com a grande estátua, cabeça de ouro, peitoral de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os dedos de ferro e barro. Do que ele está falando? Isso aqui é uma representação dos poderosos impérios da época. Cabeça de ouro é a própria Babilônia. Está lá no capítulo 3, 2 e 3. 2 é todo de ouro. Representa o 3 agora. A cabeça de ouro representa o próprio Nabucodonosor, o reino da Babilônia. Peitoral de prata representa o império com braços, 2, o império Medo e Persa. Os quadris de bronze representam o império grego. As pernas de ferro e barro representam o império romano.
E aí diz o texto que uma pedra não lavrada por mãos toca nos pés de ferro e barro, e toda essa estátua vira pó, e essa pedra invade o mundo inteiro. Diz a Bíblia que os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo, porque quando ele retornar em majestade e glória, diz a Bíblia que ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, e entregar o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. Você faz parte de um reino vitorioso e glorioso, porque hoje o reino de graça vai ser transicionado para o reino de glória, e o Senhor Jesus vai reinar supremo e eternamente, sem jamais ser apiado do poder. Este é o reino de Deus. Mas, meus amados, gostaria ainda de pensar com vocês que este reino, ele vai trazer boas novas àqueles que talvez hoje se sintam excluídos. Por exemplo, este reino, ele vai se importar com os deserdados financeiramente. É por isso que quando as multidões perguntaram para João Batista assim: ô João Batista, o que nós vamos fazer com o seu sermão? João Batista pregou um sermão alertando sobre o perigo da hipocrisia, a realidade do inferno, o problema do falso arrependimento, o problema da falsa confiança religiosa, o problema da vida infrutífera. E ao terminar esse sermão, as multidões perguntaram assim: ô João, o que nós vamos fazer com o seu sermão? Ele respondeu assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. A lógica desse reino não é você querer só para você. Os súditos desse reino não são exploradores, eles são o quê? Benfeitores. Se você é súdito desse reino, você reparte o que você tem com quem nada tem. E sabe o que me impressiona? Foi a lógica de Jesus: quem tiver 2 túnicas, dê uma. O pano de fundo aqui é o seguinte: naquela época não se tinha hoje todas as facilidades com indumentária. A pessoa comprava uma túnica e usava essa túnica até acabar. Quem tinha 2 túnicas era o só fulano. Então você tem 2, dê uma. Quando se faz às vezes um desafio na igreja, um apelo na igreja para fazer um bazar, ou para fazer uma colheita de roupas usáveis, né? Tem gente que traz roupa puída, desbotada, sapato já de meio uso para frente, dá o resto, dá a sobra, dá o que quer descartar. No reino de Deus, meus irmãos, tem generosidade, e não ganância, e não avareza. Os valores são invertidos. Mas vejam vocês, eu quero avançar um pouco. O reino de Deus, ele confronta uma falsa piedade. Por exemplo, na questão sabática, o Mishnah arrolou 39 tipos de trabalhos proibidos no sábado: semear, arar, coser, dar um nó. Então, no domingo, nó na gravata, não podia dar. Faz o nó no sábado, que no domingo você não pode fazer. Bater o martelo, dentre outras. O sábado virou o quê? Um instrumento de opressão. Ser piedoso é botar um não na testa. Não posso. Eu gosto,
notinha de rodapé. O reverendo Josué Rodrigues, lá da igreja de Niterói, que é Betânia, tem uma frase que eu gosto muito, que às vezes as pessoas classificam o crente por não pode fumar, não pode beber, não pode dançar, não pode jogar na loteria, não pode fazer uma fezinha na loto, não pode ir no baile, não pode ir na festa, não pode beber, não pode, pronto. Então o que você crê? Eu não posso, pronto, sou crente, não posso. Não posso. Posso ir assistir o Corinthians, quer dizer, não deve assistir melhor, mas não pode. Entendeu? Sou crente, não posso. Ele diz o seguinte, tem que ter uma grande diferença aí. O crente pode não. Quem pode fumar? Pode beber? Pode também, pode ser corintiano? Também pode. Mas ele pode não. Eu posso não fumar, eu posso não beber, eu posso não ir, eu posso não fazer, eu sou livre, eu posso não. Se você pega um ébrio e botar uma garrafa de pinga perto dele, vai beber, ele é escravo. O cara que fuma 2 maços de cigarro por dia, ele entra em síndrome de como é que é? De abstinência, ele vai tremer, ele tem que fumar, ele não pode. Você bota um papelote de cocaína perto de um cara que é viciado em cocaína, ele vai tremer todo, mas ele vai cheirar, ele vai injetar, porque ele não pode. Você é livre. Pode deixar uma garrafa de pinga, uma garrafa de uísque, uma lata de cerveja, um papelote de cocaína, um cigarro de maconha, eles querem aprovar esse negócio hoje, uma maluquice, mas querem, e aí você pode não, que você é livre. Os súditos do reino são livres. Louvado seja Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Jesus quebrou as regras do sábado. E eles ficavam aborrecidos com Jesus. Era sábado. E tinha lá um camarada com a mão mirrada, dentro da sinagoga de Cafarnaum. E Jesus disse para o cara, fica de pé aí, vem aqui para o meio, estenda a tua mão. Está lá em Marcos 3, e o camarada estendeu a mão, ficou curado. A partir daquele dia, diz a Bíblia, que os fariseus começaram a tramar a morte de Jesus, que para eles Jesus cometeu um pecado capital, quebrou uma regra deles do sábado. Não é que Jesus é transgressor da lei, não. Jesus transgrediu, não foi a lei não, Jesus transgrediu a tradição dos anciãos. Porque a tradição humana, irmãos, a tradição religiosa, os usos e costumes massacram as pessoas, oprimem as pessoas, tornam a vida religiosa um fardo. E Jesus vai dizer o seguinte, não foi o homem que foi criado por causa do sábado, foi o sábado que foi criado por causa do homem. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a vida humana vale mais do que ritual sagrado, quando esses rituais sagrados são impostos pelos homens e não pela palavra de Deus. Tem muita gente oprimida, religiosamente falando. Para mim, uma das cenas mais dramáticas que eu já li na vida, foi de um relato doloroso, de um pastor, que estava tendo uma reunião com outros pastores, liderados por ele na sua casa, e de repente, a esposa entrou na sala da reunião, transtornada, e buzinou no ouvido do marido, umas palavras, e o pastor levantou mais transtornado ainda. O problema gravíssimo que tinha acontecido é que a filha, adolescente, tinha cortado a ponta dos cabelos. E o pastor levantou da sacrossanta reunião espiritual e foi lá e deu uma surra na filha, deixando-a ensanguentada. E voltou para a reunião, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar nossa reunião, meus amados irmãos em Cristo. Daqui a pouco, a esposa volta mais desesperada ainda. Buzina no ouvido dele. A menina
botou fogo no corpo e cometeu suicídio. Aquele homem não estava defendendo um valor espiritual, ele estava defendendo uma tradição humana, que oprime, que massacra, que inverte as coisas. Esse não é o reino de Deus. O reino de Deus liberta, transforma, tira o fardo das costas, tira a canga pesada do pescoço. Abra sua Bíblia comigo, em Marcos 7, veja outra coisa interessante, do reino de Deus, Marcos 7, 10 a 13, pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Olha, a lei de Moisés não era fácil não, hein? Filho rebelde lá, se dava mal, se dava mal. Versículo 11, vós porém dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que é isso? Os fariseus, muito jeitosamente, chegavam para um filho que tinha grana, cara, era dono de propriedades, de bens materiais, e induziu o cara o seguinte, olha, faz o seguinte, você não tem que cuidar do seu pai, da sua mãe, quando eles ficarem velhos, não. Faz o seguinte, para você ficar desobrigado disso, você vai dizer que os seus bens é oferta corbã. E aí, a lei não, a tradição deles, isenta você de qualquer responsabilidade com seu pai e com a sua mãe, porque a grana que você tem, em vez de servir a seu pai e sua mãe, vai servir a causa religiosa, vai servir a causa da igreja da época, vai servir a sinagoga, vai servir aos interesses religiosos do povo de Israel. Estão entendendo? Eles criaram um mecanismo para quebrar a palavra de Deus, porque o texto da lei diz o seguinte, honra teu pai e a tua mãe. O que é honrar pai e mãe? Não é só obedecer pai e mãe não, é cuidar deles. Então se eu estou falando aqui para filhos que já são casados, os pais já estão idosos e estão precisando de ajuda, precisando de assistência, precisando de socorro, precisando de companhia, precisando de recurso financeiro para cuidar da vida, da saúde e etc, 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 faça-me o favor de cuidar dos seus pais. Isso é a lei de Deus. A tradição dos homens que tirava dos pais a bênção e o privilégio e a oportunidade de ser assistido pelos filhos, isso era opressão, não é a palavra de Deus coisa nenhuma, eles estavam torcendo a palavra de Deus. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus, irmãos, olha para as pessoas que o campo religioso considera impuro, imundo, e abre a porta do reino. Lembra do Zaqueu? Quando Jesus foi para a casa do Zaqueu, as pessoas ficaram Jesus não sabe com quem ele está se metendo, com quem ele está se envolvendo. Esse cara aí é mais sujo que puleiro de galinha. Esse cara aí não é só publicano, ele é o maioral dos publicanos. Esse cara aí é enrolado, mau caráter, mau testemunho, se enriqueceu explorando os outros. E Jesus entra lá na casa do cara. Aliás, ele se autoconvidou, falou, me convém ficar hoje na sua casa. Jesus tem coragem, né? Não precisa esperar convite não, falou, hoje eu vou para a sua casa. Pronto.
a presença de Jesus é tão maravilhosa que o coração do cara se rende. Ô Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus, hoje houve salvação nesta casa. Que coisa maravilhosa. Não tem gente descartável. Não tem lata de lixo no reino de Deus. Mas me permita caminhar para o encerramento. O reino de Deus, meus irmãos, o Senhor aponta para os inimigos amoráveis. Eu acho isso tão lindo. É o pai do pródigo, que corre e abraça o filho sujo, rebelde, o que errou, o que caiu, o que se sujou. E diz: vamos festejar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Isso é o reino de Deus, que abraça os excluídos, os condenados, os sujos. O reino de Deus retrata de forma radical o amor de ponta cabeça, retratado no samaritano. Ele não discrimina, ele é ousado, ele se arrisca e dedica tempo, ele não hesita em fazer despesas, ele não aguarda retorno do bem que faz ao outro, faz por amor, sem interesse, sem barganha, sem permuta, sem troca. E eu queria então desafiar você, hoje, olharmos para os símbolos desse reino. Eu sei que tem 3 símbolos nesse reino que me marcam. Primeiro, a bacia e a toalha. O serviço. Desça do seu pedestal. Desça da sua auto-justiça e importância pessoal. Lave os pés. Não daqueles que gostam de você ou que amam você, mas daqueles que estão ainda na feira das vaidades. Lava os pés. Sirva. Vós me chamais o mestre, o Senhor, e o fazeis bem, porque eu sou. Eu vos dei o exemplo. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, amados, ele é simbolizado pela cruz. Sabe o que significa isso? Quem perde, ganha. Quem perde, ganha. Se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, fica ele só. Quando você se doa, quando você se sacrifica, quando você entrega a sua vida, Deus faz florescer muitos outros para o reino de Deus. Mas o reino de Deus é simbolizado pelo túmulo vazio, a vitória triunfal de Jesus. Nós temos esperança. Agora nós podemos e devemos orar: venha o teu reino. Mas naquele grande dia, nós ouviremos: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que você está preparado desde a fundação do mundo. Que privilégio, você e eu sermos súditos deste reino que vai prevalecer sobre todos os outros reinos, deste reino que não é geográfico, não é político, deste reino que está dentro de nós, deste reino que é poder, deste reino que é justiça, misericórdia, paz, deste reino que é a própria razão da nossa vida e da nossa caminhada. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. Quando você for orar a chamada oração do Pai Nosso, e você fizer o seguinte pedido: venha o teu reino, lembre de todas as implicações que o seu pedido contempla. Te agradecemos, ó Deus,
porque a tua palavra é viva, é poderosa, e ela nos apresenta esta gloriosa realidade do teu reino, que é um reino de poder, de graça e de glória. Enche o nosso coração de uma santa alegria, por fazermos parte deste reino, de termos a certeza que hoje, vivendo no reino da graça, haveremos de amanhã entrarmos no reino da glória. Oramos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém.